a minha voz. Então, em primeiro lugar, irmãos, sobre o que é o Natal. Natal é o nascimento de Jesus. Jesus disse, eu nasci. Natal fala do nascimento de Jesus. O texto em destaque aqui, os irmãos estão vendo, em vermelho é, eu nasci. Para isso, eu nasci. Ele nasceu. Isso prova e aponta para uma gestação. Mas é uma gestação de forma sobrenatural, pois Maria concebeu sem ter tido contato com homem algum. Mas, apesar do nascimento milagroso, pela fecundação do Espírito Santo, agora, também fala de processos normais que todos nós também temos, ou passamos, né? A amamentação, o colo, o choro, a urina, as fezes, o cordão umbilical, da mesma forma que outros bebês. Ele engatinhou, aprendeu, andou, correu. Então Jesus teve um nascimento natural, humano, por assim dizer. Ele disse, para isso eu nasci. Mas seu nascimento não foi seu início absoluto como pessoa. Cristo já existia. Você pode dizer, Jesus já existia. Antes de se tornar humano, humanamente ele teve um nascimento. Mas como Deus, como pessoa que é, ele diz assim, para isso eu vim ao mundo. João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. O verbo veio ao mundo. Então eu destaquei ele para os irmãos, no versículo 37, ao mesmo tempo que Jesus disse, eu nasci, ele está dizendo, eu vim ao mundo. Não é certo eu dizer que a minha neta veio ao mundo. Veio da onde? Não, ela nasceu. Ela passou a existir na concepção, né, nesse fenômeno, né, no útero de uma mulher. Agora, Jesus, ele disse as duas coisas. Eu só poderia dizer, eu nasci. Eu não vim, eu vim da onde? Eu não existia antes, então não vim. Jesus não, Jesus disse, eu nasci. Parte humana. Divina, encarnação. Ele diz, eu vim. Então ele diz, para isso eu nasci e para isso eu vim. Então no que diz respeito à sua humanidade, ele teve um início, ele nasceu. Mas no tocante à sua divindade, por favor, ele não teve início, ele veio. Diga comigo, ele veio. Ele veio. Então, é o advento do Deus-homem. Você tem que entender isso. Verdadeiramente humano, verdadeiramente Deus, duas naturezas em uma só pessoa, para sempre, muito prometido, ansiosamente aguardado e agora finalmente chegado. Jesus hoje, nesse momento aqui, olha, dia 24/12, 10/18, Jesus hoje está na glória e ele tem um corpo. Ele tem um corpo semelhante a esse que foi gerado no útero de Maria, mas não igual, semelhante. Como diz Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer que é um corpo celestial, é um corpo incorruptível, um corpo divino, um corpo de uma nova natureza, um corpo semelhante ao corpo, diga para o teu vizinho, que você um dia vai ter. Jesus inaugurou uma nova natureza, uma nova humanidade. Ele é o primogênito de todas as coisas e da criação, o unigênito do Pai. Então, entendamos isso. Agora, por isso, irmãos, nós precisamos perceber essa verdade. Jesus, ele veio. Agora, o que é o Natal, pastor? Natal é isso. Natal é o advento do Deus homem, verdadeiramente humano, verdadeiramente Deus. Natal é quando Deus, o Criador, toma a forma da criatura. Isso é fantástico, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é estonteante. Isso é de fazer qualquer pensador ficar perplexo. Ué, o Deus que criou se tornar... Olha, irmãos, se eu tivesse um aquário... Há muitos anos, quando as meninas eram pequenas, nós tivemos um aquário lá em casa. Mas se eu tivesse um aquário hoje, e quando eu vou mexer no aquário, os peixes têm medo. Quando eu coloco a minha mão para manipular, eles têm medo. Eu vou cuidar deles, eles pensam que eu estou invadindo o espaço deles. Qualquer coisa que eu faça com esse aquário, eles não me entendem. Então, vamos que esse aquário esse peixe estivesse morrendo, e eu me transformei num peixe. E nunca mais vou voltar a ser outra coisa, senão um peixe. Só que um peixe, ser humano peixe, e agora eu vivo no aquário. Eu entrei no aquário para salvar os peixes. Pobre essa comparação, não? Muito pobre. Porque não existe outra que faça par com a encarnação. Jesus, ele veio, ele se tornou um de nós. Ele se cansou,
ele bebeu, ele dormiu, olha, ele se entristeceu, ele se tornou um de nós. O que é o Natal? Natal é o advento do Deus homem. Deus se tornou homem na pessoa, numa das pessoas da Trindade, a pessoa do Filho. Ele é semelhante a mim, semelhante a você. Por isso ele é nosso sacerdote que pode interceder por nós, porque ele nos entende. Ele vestiu o sapato apertado também, como eu e você. Ele sabe o que é ter um calo. Ele sabe o que é isso. Segundo lugar, por que o Natal aconteceu? Então, o Natal aconteceu por advento de Deus homens. Deus se transformar na criatura. Agora, e por que o Natal aconteceu? Bom, versículo 37, está dizendo aí, olha. Então lhe disse Pilatos, logo tu és reis. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que sou reis. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Então, depois que ele disse, para isso eu nasci, para isso eu vim, o que ele está dizendo? A fim de dar o quê? A fim de dar o quê? Dar testemunho. Agora, esse testemunho aqui é um termo jurídico. É um termo jurídico aqui, irmãos. E Jesus, ele muda os papéis. Pilatos está pensando que ele está julgando Jesus. Mas, na verdade, Pilatos está sendo julgado. Repete comigo, Pilatos está sendo julgado. E Jesus é uma testemunha de acusação contra Pilatos e contra o mundo, no processo que Deus move contra o mundo, não em defesa própria. Jesus não está ali em defesa, dá testemunho de defesa própria. Ele é uma testemunha de acusação. Eu vim aqui para dar testemunho. Então, por que o Natal aconteceu? Porque Deus veio dar testemunho da verdade. O Natal aconteceu para que o pecado, o erro e todo o engano espiritual que cega os olhos da humanidade toda, pudesse ser desafiados, desmascarados e expostos pela verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Não é um código de normas, não é uma lista de pode e não pode. A verdade é uma pessoa. Por isso que nós precisamos atentar bastante. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele é o Senhor da verdade. O Natal existe para que ninguém chegue diante de Deus e diga: ah, o Senhor não veio, o Senhor não nos avisou, não nos deu chance, o Senhor não nos explicou. Não, não, não. Não haverá desculpa, irmãos, pela rejeição a Jesus. Ele veio, ele nasceu para dar testemunho, ele veio para isso. Então, o que você já entende hoje? Pastor, o que é o Natal? O Natal é o advento do Deus se transformar em homem. E pastor, por que o Natal aconteceu? O Natal aconteceu para que Jesus viesse dar testemunho. Jesus veio para dar testemunho, ele está diante de Pilatos. Ele sabia que hoje nós estaríamos falando sobre isso aqui. Ele deixou isso claro e didaticamente para mim e para você. E agora aqui, irmãos, testemunho do quê? Testemunho da verdade. Agora, irmãos, mais do que sobre regras, mandamentos, preceitos, como ele mesmo diz ser, João diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Ele diz a seu respeito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdadeira videira. A verdade é uma pessoa. Você pode repetir comigo? A verdade é uma pessoa. Então ele veio dar testemunho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que ele é a solução eficaz, a resposta última. Ele é luz da luz, Senhor dos senhores, Salvador de todos. Ele dá testemunho de si mesmo como Deus encarnado. Então Jesus, irmãos, ele não veio trazer um código de ética. Não, ele é a ética, ele é a verdade. A verdade é uma pessoa. O verbo, a palavra se fez carne. E ele veio dar testemunho. Testemunho do quê? Testemunho da verdade. Por que o Natal aconteceu? Aconteceu para Jesus vir dar testemunho. Testemunho de quem? Da verdade. Ele mesmo é testemunho. Quando alguém lhe perguntar assim, olha, a gente fazer uma acariação, uma avaliação, né, rápida. Irmão, isso está errado ou isso está certo? Uma forma boa de fazer isso é dizer assim, bom, o que Jesus faria? O que Jesus disse sobre isso? Em seus passos, o que faria Jesus? Nós estávamos conversando no gabinete e o irmão disse assim, pastor, deixa eu aproveitar e confessar aqui um pecado e pedir oração. Aí ele confessou o pecado dele na nossa frente lá e pediu oração. E eu pensei, cara, e disse para ele, é pecado porque Jesus não faria isso. Porque Jesus é a verdade. Porque Jesus é o nosso paradigma. Porque Jesus é a nossa referência. Pastor, como é que se trata o tempo? Olhe para Jesus.
Pastor, como é que eu lido com meu pai e com a minha mãe? Olhe para Jesus. Pastor, como é que eu lido com o meu inimigo? Olhe para Jesus. Pastor, como é que eu lido com alguém que só está me maltratando? Olhe para Jesus, como ele fez. Pastor, como é que eu lido quando tiver alguma coisa errada na igreja? Olhe para Jesus, veja o que ele fez. Pastor, como é que eu lido com o meu dinheiro? Olhe para Jesus, ele diz como lida. Pastor, como é que eu lido com a minha sexualidade? Olhe para Jesus, ele vai dizer para você. Então Jesus é a verdade, ele veio dar testemunho da verdade. Quem está comigo até aqui, diga amém. Deixa eu resumir. Primeiro, o que é o Natal? É o nascimento do filho de Maria, o Messias há muito prometido, e a vinda ao mundo do Filho de Deus, numa pessoa só, Jesus. É homem-Deus, Deus-homem. Segundo lugar, por que o Natal aconteceu? Bom, ele aconteceu para que um testemunho fosse feito, um testemunho irrefutável, pessoalmente, por assim dizer, pela própria pessoa de Jesus, pela própria verdade que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, ele veio, né, ao nosso meio, encarnou, habitou, para nos revelar quem é Deus, para nos levar a Deus, para nos devolver para Deus, para pagar pelos nossos pecados, para tornar Deus conhecido por mim e para você também. Nós estamos falando aqui de abraçar informações, nós estamos aqui de um relacionamento com uma pessoa. Nós não estamos aqui, irmãos, para dar 10 códigos, 10 passos para você. Nós estamos aqui para informar você sobre a relação com o único Deus. Ele é a fonte da vida. Se você não se relaciona com Ele, você não tem vida, porque Ele é a fonte da vida. Nada existe se não for pelo sustento dEle. Até passarinho, até folha seca. Nada existe se não tiver o consentimento e a força dEle. Dele emana toda a vida. E se você pretende, quer, e eu acho que sim, viver eternamente com Ele, você precisa ter um relacionamento com Ele. Porque uma coisa eu quero lembrar para os irmãos, e acho que Deus assim vai me dar um bônus quando eu acabar de falar essa frase aqui. Quero lembrar para os irmãos que você não vai morrer, a sua alma é eterna. Fala para o teu vizinho, sua alma é eterna. A grande questão é, de que maneira você se relaciona com Jesus vai definir aonde você vai passar a eternidade. Se Jesus for o teu Senhor, e se Jesus for o teu Salvador, vida eterna garantida. Esse corpo volta para o pó, mas um dia esse corpo vai ser ressuscitado e todos nós viveremos no novo céu e numa nova terra, que Jesus já está lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus já está lá, e ele vai vir nos buscar. Agora, isso vai depender do relacionamento que você tem com Ele. E Ele veio para dar testemunho para você que não tem como chegar ao Pai a não ser por Ele. E Ele veio para dar testemunho que a nossa vida é uma vida errada. A minha vida é uma vida errada. A certa é de Jesus. Então, eu todo dia tenho que me levantar e dizer, Jesus, como é que eu vivo hoje esse dia? Porque tudo que eu faço, se Jesus não fizesse no meu lugar, está errado. É pecado. Eu não preciso nem ler a Bíblia toda. Preciso conhecer Jesus. Agora, eu não consigo conhecer Jesus se eu não ler a Bíblia. Então, eu preciso da Bíblia. Mas, se você conviver com Ele, dizer, ele está fazendo assim, assim é o certo. Ele veio dar testemunho do que é um perfeito ser humano. E Ele veio dar testemunho de como a humanidade está errada, porque não ouve a sua voz e não anda como Ele andou. Quem entendeu, diga amém. Terceiro lugar. Por que o Natal é importante, pastor? Pilatos responde a Jesus com escárnio, tá, irmãos? O que é verdade? Tanto que ele nem para responder, para ouvir a resposta. O que é verdade? Pilatos não implora pela verdade. Ele desdenha da verdade de Jesus. Ué, você está falando a verdade, mas os judeus entregaram você para mim, então que verdade é essa? Ele não fala como um buscador fervoroso. Por que o Natal aconteceu? O texto diz, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos diz, o que é a verdade? Meus irmãos, por que o Natal é importante? Aqui em Pilatos nós temos as palavras de um cínico. Pilatos não acredita na verdade em pessoa. Ele acredita na conveniência política, no poder da influência. Pilatos acredita que pode fazer um jogo de acertos para sair bem na fita. É isso que ele acredita. Ele não acredita em Jesus. E olha que a mulher dele, em sonho, avisou a ele. Cuidado, não te envolvas com esse justo, cuidado, Deus me falou em sonho. Deus avisou a Pilatos. Repete comigo, Deus avisou a Pilatos. E aqui, Jesus diz, aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Então, nós temos nesse Natal, assim como Pilatos esteve aqui,
nós temos nesse Natal duas alternativas diante de nós. Jesus, ouvir a verdade e aceitar o convite, ou então Pilatos, desdenhar. Para Pilatos, Jesus foi desnecessário. Pilatos deveria se dobrar diante de Jesus. Talvez ele seria morto, talvez ele perdesse o cargo, talvez ele fosse deposto, talvez ele fosse... Tudo bem, mas ele deveria, porque ele garantiria a vida eterna. Mas Pilatos garantiu uma boa carreira até o final da sua vida. Dizem, né, a história secular. Logo, irmãos, o Natal ele é importante porque nós temos que enxergar, na verdade, e perceber aqui, que não é Jesus que está sendo julgado aqui, mas Pilatos está sendo condenado. Pilatos foi condenado aqui, irmãos, porque ele não acreditou em Jesus, sendo ele a verdade. E todos nós, Natal, meus irmãos, eu seria muito injusto, eu seria muito errado. Na verdade, eu seria reprovado como pastor. Na verdade, eu não seria digno de estar falando com os irmãos se eu chegasse aqui e apontasse para a manjedoura e dissesse: gente, que dia feliz. Olha a manjedoura, que coisa linda, né? Vamos trocar presente e vamos todos comer juntos e vamos esquecer de tudo. Meus irmãos, eu não seria digno de estar falando para os irmãos. Mas eu vim aqui para dizer o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 33 até o versículo 40, está explicando para nós que ele passou, ele veio, ele nasceu para dar testemunho da verdade. E quem ouve a verdade, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nós temos que ouvir a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é a voz da verdade. É possível que muitos aqui se sintam satisfeitos com a sua vida e não precisem de Jesus. É possível que muitos aqui dentro, Jesus seja desnecessário. Pastor, por favor, né? Eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho roupa, comprei até um peru, um Chester, pastor. Deu até para dar presente. Eu não estou precisando de Jesus, né, pastor? Você, por favor, para que Jesus? Para que Jesus? Sabe o que a multidão disse? Você sabe que o presidente deu o indulto de Natal para muitos presos, né? A maioria, muitos presos, e aí o advogado agora tem que ir lá e requerer esse indulto. Ele não é automático, mas o indulto está dado, o indulto de Natal. E aí Pilatos vem com o seu indulto de Páscoa e diz assim: olha, eu não estou vendo nada, você não quer soltar ele não? Para Pilatos podia soltar Jesus, mas Senhor e a verdade ele não era. Então solta Jesus. E a multidão disse assim: nós não queremos Jesus. Jesus é desnecessário. Desnecessário não, Jesus atrapalha a nossa vida, porque ele fala a verdade. Jesus fala a verdade acerca das nossas relações. Jesus fala a verdade acerca da nossa vida com o Pai. Jesus fala a verdade acerca das nossas intenções. Jesus fala a verdade acerca do nosso coração, da nossa mente, do que estamos fazendo. Ele fala a verdade. E sabe o que a multidão disse? A multidão disse: nós não queremos Jesus, porque Jesus é desnecessário. Desnecessário não. Para Pilatos, Jesus é desnecessário. Para a multidão, Jesus atrapalhava. Sabe o que eles disseram? Libera Barrabás. É gente boa. Barrabás é fechamento. Barrabás é gente nossa. Barrabás é outra coisa. Barrabás a gente vai fazer até um carnaval aqui, uma brincadeira, vai ser uma boa. Meus irmãos, não era Jesus que estava sendo julgado. Repete comigo. Jesus não estava sendo julgado. Mas a multidão foi julgada. Porque todo mundo que rejeita Jesus já está julgado. E para todo mundo que Jesus é desnecessário, irmão, já está julgado também. Como Pilatos, você pode até dispensar aquele que veio para dar testemunho da verdade, e é a própria verdade, você até pode. Porque, preste atenção nisso, a nossa pretensa autossuficiência não nos faz enxergar. E como Pilatos, não vemos que vivemos em trevas e cegueira espiritual. Quanto mais independente de Jesus você se sente, mais em trevas densas você vai se atolando. Só que, irmãos, Jesus um dia voltará. Repete comigo: Jesus voltará. Ele voltará. E o Natal, se você está aqui, é porque você acredita no Natal. Se você está aqui, é porque você acredita que houve uma manjedoura, que houve um José, que houve uma Maria. Mas o que eu quero que você saia daqui acreditando é que a história não para ali.
E Jesus mesmo, não sou eu que estou dizendo, Evangelho de João capítulo 18, ele está dizendo, eu vim para dar testemunho. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a minha intenção é que você ouça a voz. Mas o Natal aconteceu, Cristo veio ao mundo, nasceu para esse propósito, para dar testemunho da verdade, e todos os que são da verdade ouvem a sua voz. Você consegue? Se apercebe? Faz eco no seu ouvido? Você consegue ouvir a voz dele? Você está ouvindo Jesus chamar você? Você já ouviu Jesus chamar você para você ser servo dele, serva dele? Você já ouviu Jesus chamar você para você se batizar nas águas? Você já ouviu Jesus chamar você para ele limpar você, perdoar você, apagar todos os seus pecados? Você já ouviu Jesus chamar você para ele transferir para você toda a justiça dele na justificação? Jesus é o único pastor que conduz as ovelhas. Você sabe que a ovelha só ouve a voz do seu pastor. Tem um vídeo aí na internet que tem vários rebanhos e vários pastores. E aí o pastor X, quando chama, só as ovelhas dele que seguem ele. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é exatamente isso. Ele está dizendo, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É como tivesse várias vozes nesse mundo, mas se você é da verdade, você ouve a voz de Jesus, para seguir Jesus, para ser submisso a Jesus, para conhecer Jesus, para fazer Jesus conhecido. Se você crê no Natal, você tem que crer na cruz. Se você crê na cruz, você crê no túmulo vazio. Porque não tem lógica você crer no Natal e não crer na cruz. Ele nasceu e foi para a cruz. Pilatos o ajudou a colocar lá. Você crê na manjedoura, você tem que crer na cruz. Se você crê na cruz, você crê no túmulo. E o túmulo está vazio. E se você crê que o túmulo está vazio, quem crê que o túmulo está vazio, diga amém. Se você crê que o túmulo está vazio, você sabe que o trono está ocupado. E se você sabe que o trono está ocupado, você sabe que Jesus voltará. E todo aquele que é da verdade, ouve a voz dele. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Ele quer destruir as trevas da nossa ignorância e cegueira espiritual e a ilusão da nossa independência e autossuficiência. Ele quer destruir isso, ajudar você a destruir isso. O Natal importa, irmãos, porque o nascimento de Jesus Cristo, a verdade, tornou-se para brilhar nas trevas e nos levar para a luz da vida. Até ouvimos a sua voz. Até que chegarmos a Cristo, arrependimento e fé, até que confiemos inteiramente a Ele, a nossa vida e a nossa história. Até que isso aconteça, ainda caminhamos nas trevas. Até que nos dobremos a Ele em arrependimento e referência de vida, fé e prática. Até que tenhamos Ele como modelo de vida, de relacionamento. Pastor, como é que eu trato o meu irmão? Olhe para Jesus. Pastor, como é que eu vivo nesse mundo louco, doido? Olhe para Jesus. O mundo dele também era louco, doido. Até que você chegue lá, ainda andamos nas trevas. Mas se você vier a Ele, Ele promete dar-lhe a vida, a luz. E esse é o maior presente do Natal. O maior presente é que Ele veio para você. Diga para o seu vizinho, Ele veio para você. A luz da vida. Conhecer a verdade que liberta. Ele veio para você. Agora, irmãos, Ele veio também para a multidão. E a multidão escolheu Barrabás. Ele veio também para Pilatos. E Pilatos entendeu que Jesus era desnecessário. Desnecessário. Eu queria terminar mostrando que a gente falou hoje aqui sobre o que é o Natal. Bota esses 4 aí. O que é o Natal? Você já sabe hoje o que é o Natal. Você já sabe por que o Natal aconteceu. Você já sabe por que o Natal é importante. E você já sabe como o Natal pode afetar você. E está. Porque Jesus veio para você. Ele veio para Pilatos. Pilatos disse, desnecessário. Ele veio para a multidão. A multidão disse, atrapalha. Mas, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Ah, meu irmão, não se deixe levar. O coral vai nos ajudar. Se você crê na manjedoura, crê na cruz. Se você crê na cruz, creia que o túmulo está vazio. E se você crê que o túmulo está vazio, creia que o trono está ocupado. E o nosso Jesus está reinando, irmãos. E Ele voltará. E Ele voltará. Vamos ficar de pé.
Pergunte ao seu irmão: você entendeu o Natal? Fala para ele: você entendeu o Natal? Você entendeu o Natal, meu irmão? Se ele disse entendi, então diga para ele assim: então, agora sim. Um abraço nele assim: Feliz Natal para você, meu irmão.